Nós vamos continuar a nossa comunhão, ainda em Hebreus capítulo 3, versículo 1, que diz: Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aqui nós vemos que nós somos santos, que participamos de um chamamento celestial, que é uma forte conexão da nossa pessoa com os céus, porque nós nascemos lá do alto. Mas a segunda parte desse versículo 1 diz: Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Significa que nós temos que ver, notar, observar, não é simplesmente ver. Aqui diz para considerar atentamente, significa notar, observar, entender, fixar os olhos em alguém, que é nesse Senhor, que é apóstolo e sumo sacerdote. Esse considerar atentamente olhar, é olhar de tal modo que você consiga ver até o interior. Ver Jesus. De que maneira? Como apóstolo e como sumo sacerdote. Apóstolo é aquele que é enviado. Cristo, nosso Senhor Jesus, foi enviado por Deus e com Deus. João 6,46 diz: Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Então o Senhor Jesus é aquele que vem de Deus, porque ele foi enviado por Deus. E João 8,16 diz: Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então quer dizer que quando o Senhor vem, não vem só ele, vem também aquele que enviou juntamente com ele. João 8,29: Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então o apóstolo é aquele que vem, é enviado por Deus e traz Deus até nós. E sumo sacerdote é aquele que volta para Deus e nos leva junto para Deus. Nós podemos ver isso em Efésios 2, versículos 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer que quando Ele voltou, nos levou junto com Ele. E agora estamos assentados junto com Ele. Amado irmão, amada irmã, você já viu o Senhor como apóstolo? Já viu Ele como sumo sacerdote? O que significa isso em nossas vidas? Ele é aquele que vem até nós e nos traz Deus. Deus enviou o Senhor para você. Eu estou nessa corrida. Eu preciso ou não de Deus? Preciso. E eu tenho esse Jesus que é autor e consumador da fé. Eu tenho que estar com os olhos fixos nele, mas ele também é o apóstolo.
Ele é o enviado de Deus para mim. Ele traz Deus para mim. Não é bom conhecê-lo dessa maneira? Diga para o irmão até ao seu lado, ele traz Deus para mim. Amém? E aí nós podemos participar da sua vida, da sua natureza, da sua plenitude. Existe um apóstolo da nossa confissão que é Jesus. E ele traz Deus para mim e para você. Traz a vida, a natureza de Deus, a plenitude de Deus, as riquezas de Deus. Mas ele não é somente o apóstolo, ele também é o sumo sacerdote, aquele que nos leva até Deus, para sermos cuidados por Deus. Quando você percebe isso, você tem força para correr. Não é? Nós estamos falando baseado naquele princípio que mostramos, aquele primeiro versículo que lemos. O Espírito da realidade vai nos guiar para toda a realidade e isso vai ser real para nós. Então eu tenho que estar olhando para o autor e consumador da fé e para o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Isso é visão celestial. É para fixar os olhos. Quando você toca nessa realidade, a força vem, a esperança vem, a fé vem, e nós podemos avançar. Irmãos, por isso que nós estamos aqui. Há um caminho pela frente, há o restante da carreira, mas nós temos para quem olhar. E aqui fala da nossa confissão, Jesus. Isso quer dizer o quê? Que nós confessamos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Nós confessamos com a boca e confessamos com o nosso viver. Não é só confessar com a boca, é também confessar com o nosso viver. É muito importante, olha só. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quero que os irmãos prestem atenção nesse versículo. Sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Isso quer dizer, as pessoas vão perguntar, como você pode ter esperança numa situação assim? Eles não compreendem. Qual é a razão de você ainda ter esperança quando ninguém mais tem? Daí nós respondemos, nós temos esperança porque Jesus é o Senhor. Isto é santificar a Cristo como Senhor. Os irmãos entendem? É a mesma coisa que
Eu vou contar uma história do meu pai. Quando ele estava fugindo da China, no último navio que estava saindo daquela cidade, estava sendo bombardeada. Então, o último navio que saiu, meu pai conseguiu lugar. Daí ele arrumou, era um navio de carga. Só podia ficar no convés, porque o porão era fechado, né? Cheio de carga. Daí eles puxaram uma lona para servir de cobertura. E meu pai subiu no navio, encontrou bem no cantinho da lona, né? Um lugar, amarrou as coisas dele e desceu para se despedir do meu avô. E quando ele subiu de novo, uma pessoa tinha desatado as coisas do meu pai, jogado do lado e ele colocou as coisas dele. Daí meu pai disse, esse lugar era meu. Eu disse, não, esse lugar é meu. Daí meu pai não quis brigar com ele e foi para um outro lugar. E o navio, quando saiu do porto, né, pouco tempo depois encontrou um tufão. E meu pai, né, se agarrou naquelas barras ali do convés. Ele dizia que o navio fazia assim, né? Ele assim via o mar e assim via o mar, né? Porque o barco estava assim. Mas como era um navio de carga, os porões estavam bem fechados, né? Não entrou água, então não tinha perigo de afundar, né? E estava todo mundo desesperado, num gritos, parecia era o fim do mundo. E meu pai estava cantando o hino, né? Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Alguém que tem esperança e alguém que não tem esperança tem diferença. E a pessoa que estava naquele canto da lona, a corda rompeu, e você sabe que uma lona, quando pega vento, ele fica assim, né? Ficou dando uma surra naquele homem a viagem inteira. Então, meu pai contava essa história para nós e dizia, é nesse momento que se manifesta quem tem Senhor e quem não tem Senhor. Você tem um apóstolo e sumo sacerdote chamado Jesus. Você pode desistir no meio do caminho? Você pode não ter esperança quando você tem esse apóstolo e sumo sacerdote? Que traz Deus para você e leva você até Deus. Traz os céus para a terra e leva você para os céus. Isso é visão. Se tem visão, permanece. Não é desobediente, nesse sentido amplo que nós falamos na mensagem passada. E Hebreus 3,14, Hebreus 3,1 fala, somos participantes, né, da vocação celestial. Hebreus 3,14 diz, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Não somente somos participantes de um chamamento celestial, nós somos participantes também de Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Significa, quando nós nos mantemos firme à visão que ganhamos, aquilo que nós vemos, aquilo que Deus revelou, nós desfrutamos e manifestamos que somos participantes de Cristo. Não somente de um chamamento celestial, mas da pessoa de Cristo. E essa palavra participante também é que nem aquela de participante do chamamento celestial,
também significa companheiro. Significa que você é um companheiro de Cristo. Cristo anda junto com você. E existem algumas características desse companheiro. Por que estamos falando isso? Porque nós estamos nessa corrida, estamos avançando governados por uma visão celestial. E precisamos olhar para Cristo e ver Cristo também como nosso companheiro. E existem alguns aspectos de companheiro que nós gostaríamos de falar. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Essa questão de ser companheiro do Senhor tem diferentes aspectos. Primeiro aspecto que eu quero falar aqui é amigo. Meu amigo. Você já viu Jesus assim? Meu amigo. Meu companheiro, meu amigo. Tem um sabor, não tem? Precisamos tocar nessa realidade. Outra, isso foi Abraão. Outro foi Moisés. Números 12:7 diz, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. De Abraão ele chamou amigo. Moisés ele disse que era servo, mas ele tinha um relacionamento muito especial. Êxodo 33:11 diz, falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Um, não se apartava da tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Você fala com o Senhor assim, face a face? Ou a sua conversa com o Senhor é assim de que alguém que está ocupado, né? Vai falando aí enquanto estou fazendo minhas coisas, tá bom? Ah, sim, eu faço as minhas coisas. Ah, isso aqui, tá bom? Aquele lá, tá bom? Tá. Isso é falar face a face? Como tem sido a sua conversa com Deus? Mesmo a sua oração matinal, é face a face como um amigo? Um amigo abre o coração um para o outro. Não abre? Eu vou ver aqui, ó. Senhor Jesus, quando veio a essa terra, ele tinha os discípulos. Olha que Lucas 22:28 o Senhor fala. Esse aqui que eu tenho aqui deve ser a versão King James atualizada. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. O Senhor passou por tribulações nessa terra, mas teve um grupo de discípulos que permaneceu ao lado do Senhor durante as tribulações. Hoje, também enfrenta-se situações difíceis no corpo de Cristo. Nós permanecemos ao lado do Senhor ou não? E olha só, João 15,
versículos 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O Senhor chamou o discípulo de amigos. Ele contou para os discípulos tudo o que ele havia ouvido do Pai. E você, quando fala com o Senhor, você fala face a face como um amigo? Você abre seu coração e fala com Ele tudo? As coisas ocultas, as suas fraquezas, seus conflitos. Você fala com Ele? Ele fala com você o que Ele quer, o que Ele espera. Você pode dizer, não, mas eu até estou querendo, mas eu não estou sabendo. Está tudo aqui. Ele já escreveu para você. Você tem que saber, tem que conhecer. Compreendeu? Participante de Cristo é isso. Não é uma doutrina, eu sou participante de Cristo. Você compartilha o mesmo coração do Senhor? Participa do mesmo coração? Participa do mesmo pensamento? Participa do mesmo propósito? Participa da mesma visão? Você vê como o Senhor vê? Você sabe que a palavra confissão significa dizer a mesma coisa. Mesma coisa de quê? Se eu confesso, eu estou dizendo a mesma coisa que os fatos estão falando, não entendeu? Do que aconteceu. E principalmente para nós, confissão nós falamos a mesma coisa da mesma maneira que Deus fala. Se Deus fala isso não presta, eu também digo isso não presta. Isso é minha confissão. O que é confessar meus pecados? É Deus fala, eu não gosto disso. Então eu digo, eu também não gosto disso. Entendeu? Nós somos participantes de Cristo. Isso não é uma teoria, tem que ser uma realidade. E você pode ver algo forte nessa realidade em Atos 13, 22, quando ele fala de Davi. E tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso quer dizer o quê? Deus está dizendo, Davi é alguém que tem o mesmo coração que eu. E ele conhece a minha vontade. Isso é ser participante. Isso é ser amigo. Nós vemos isso aí ou não? Isso é visão. Visão celestial. Então, Paulo disse, em Atos 26, 19, pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. E nós temos que ir diante do Senhor, Senhor, me dá uma visão celestial.
ver o propósito de Deus, ver a pessoa de Cristo, ver a obra de Cristo, ver a igreja, ver o corpo de Cristo. E mais outras coisas. Todas as coisas estão interligadas. Por exemplo, quando Paulo viu Cristo, ele viu também o corpo de Cristo, não é? Porque ele diz: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele viu. Esses que eu estava perseguindo, eles eram o corpo do Senhor Jesus, era o Senhor Jesus. Ele viu o corpo. Agora, eu quero compartilhar como uma visão tem que mudar o nosso serviço a Deus. Nós vimos algumas coisas referentes à pessoa de Cristo, vamos ver mais ainda. Mas eu quero falar sobre como essa visão mudou o serviço de Paulo a Deus. Por quê? Paulo, antes de encontrar o Senhor Jesus, ele servia a Deus ou não? Servia ou não? Servia. Eu não vou falar da questão da conversão, eu vou falar sobre o ângulo do serviço dele. Ele servia a Deus. Mas, então na vida de Paulo podemos ver um serviço antes da visão e um serviço depois da visão. Agora, como nós servimos? Se tomarmos Paulo como referência, nós servimos como Paulo antes da visão ou servimos como Paulo depois da visão? Vamos ver um pouco como Paulo servia. Ele servia em tempo integral, sabia, né? E o negócio dele, olha só, Atos 9, versículo 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Aqui diz que Paulo respirava isso. Ele era absoluto, não era? Ele respirava isso aí. Atos 22, versículos 3 a 5. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos. Carta para os irmãos. Ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ele foi instruído, ele era judeu, foi instruído aos pés de Gamaliel, recebeu toda a educação religiosa, segundo a exatidão da lei. Ele era alguém que conhecia a lei. E era zeloso com Deus. Tinha ciúmes. Atos 26,
versículos 4 e 5. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, pois vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Atos 26, versículos 9 a 12. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas eu devia praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto. Quando os matavam, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Um pouco mais ainda de Paulo, Filipenses 3, versículos 5 e 6. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você vê, Paulo era sério nas coisas, antes, de receber a visão. Você pode ver, ele era bom no serviço, mas era um serviço sem visão. Porque ele dizia assim, a mim me parecia. Era segundo a visão dele. Não era segundo a visão de Deus. Essa é uma característica do nosso serviço antes de ter uma visão do Senhor. Amado irmão, amada irmã, no nosso serviço, eu acho que é assim. Você é guiado no serviço baseado nisso? Eu acho que é assim. Você orou? Você foi buscar Deus? Você foi perguntar para o Senhor? Você viu? Então, é um serviço sem visão. Porque a mim me parece segundo nossa visão. Segundo ponto, o serviço dele era de acordo com a tradição e a religião. Era de acordo com a lei. Como é o nosso serviço hoje? É de acordo com a lei? Aí eu aprendi assim. Nós fazemos a pergunta, que farei, Senhor? Paulo sabia de tudo. Ele era bom. Teve professor bom demais, não foi, Gamaliel? Então, nosso serviço é de acordo com a nossa tradição e religião ou é um serviço com visão? É um serviço de acordo com a letra? É de acordo com a letra? De acordo com a lei? Ou é de acordo com a vida?
Ele servia de acordo com a justiça própria, porque ele dizia, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu sou bom. Eu sou irrepreensível, eu faço tudo certinho. Mas sem visão. Ele tinha confiança que estava certo. E ele era absoluto na coisa que fazia. Ele respirava isso. Isso quer dizer o quê? Toda a força e a capacidade dele era natural. Ele perseguiu os irmãos até a morte. E ele era uma pessoa que tinha um propósito, mas o propósito dele não era o propósito de Deus. Ele dizia assim, né? Me parecia que muitas vezes deviam praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Me parecia. Era segundo o propósito dele. E assim procedia em Jerusalém. Irmãos, esse tipo de serviço gera morte. Sem visão. E nós vemos isso ocorrer. Então, recapitulando, né? A questão de servir sem visão, servir de uma maneira tradicional religiosa, servir de acordo com a letra das Escrituras, servir com justiça própria, com confiança em si mesmo, com toda a força da carne e com um propósito definido pelo homem. Mas daí, um dia, no caminho para Damasco, tudo mudou. Esse homem, que tinha todas essas características, no versículo 8, Atos 9, versículos 8 e 9. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Esse Paulo, que era tão capaz, sabia de tudo, que achava que via tudo, depois dele ter ganhado a visão do Senhor, ele ficou cego. Significa que ele perdeu as suas habilidades. Ele que podia ver muitas coisas, não estava vendo mais nada. Ele que sabia, que levava os outros a fazer, teve que ser levado por outros. Mudou. Mudou. Ele percebeu. Eu não sei nada. Não consigo nada. A minha visão era natural, era da carne. E com meus olhos naturais, eu não consigo ver o que é espiritual. Amado irmão, amada irmã,
Você já teve essa experiência? De você sentir, não consigo mais ver. É isso que ocorre quando o Senhor aparece. Tá? Isso é o que ocorre quando o Senhor aparece. Êxodo 33, 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Isso quer dizer, quando nós vemos o Senhor, o que é natural morre. É assim que você identifica um irmão, para saber se ele teve ou não visão. Quando o irmão diz, eu vi algo. Irmão, fala um pouquinho. Daí quando você ouve ele falar, você percebe, ele teve a visão. Por quê? Porque algo morreu nele. Algo natural morreu. Já não é mais, eu acho que é assim. Eu sei fazer. Eu conheço tudo. Ele tem uma característica, que farei, Senhor. Os irmãos compreendem? A diferença entre o serviço de quem tem visão e quem não tem visão? A nossa certeza passa a ser a vida do Senhor em nós. Passa a ser a palavra viva de Deus. Você tocar a vida que há na Bíblia, não a letra. Então, essa é a situação. E Paulo, tendo essa experiência, ele teve a visão. Então, todo aquele serviço anterior mudou. Não foi? Mudou. Agora, vai ter um novo serviço. E para esse novo serviço, nós não temos tempo para poder entrar nele. Nós vamos então falar amanhã, tá bom? E a comunhão, hoje, a mensagem fica por aqui. Tá bom?